Na visão, a Eterna ele começa a me mostrar como que os demônios fez pra reescrever a história, né? Enganar o homem, no caso. Na visão, começava a mostrar aquela época onde tinha os Atos dos Apóstolos, o Estevão que foi morto, né? Aí na visão mostrava que a reescrita da história começou nessa época já. Que os demônios eles viu que o Eterno trouxe era muito poderoso e eles não iam conseguir ganhar essa guerra. Aí eu vi que eles mataram o Estevão, não sei exatamente pra quê, mas provavelmente foi alguma desculpa pra algo. E eu vi que os escribas de lá, que na verdade eram demônios, eles começavam a escrever as coisas. Aí a visão ela avançava como se fosse um pouquinho no futuro, assim, não sei dizer quanto tempo, e mostrava que eles escreveram um monte de livros e eles mandaram para aquela biblioteca de Alexandria. Aí eu vi que os demônios foi lá e tacou fogo na biblioteca, só que era um monte de livro falso lá dentro. Aí basicamente os que era verdadeiro queimou de verdade sem sobrar nada, mas os que era falso era como se pegou só um pouquinho de fogo assim, mas dava pra pegar o que estava escrito lá dentro só pra reescrever de volta, né? Como se pegou um livro assim, tacou fogo, mas não tacou o suficiente pra apagar o que estava escrito. Aí nisso eu vi que eles pegavam esses livros e começavam a recontar a história. Era uma parte dela já. Aí eles usaram essa queima da biblioteca que teve pra usar como desculpa. E essa desculpa era pra eles queimar os livros verdadeiros e sobrar os falsos para que os falsos se tornassem livros verdadeiros. Aí na visão era como se estivesse já na época medieval, acho que do feudo, não sei. Mas na visão mostrava, tipo, esses livros que contam sobre. Ah, esqueci. Vampiro, sobre lobisomem, essas coisas. Aí nos livros era como se os demônios eles estivessem contando isso como se fosse uma forma de conto, sabe? Vi também elfo, fada, essas coisas. Pra parecer que era só coisas criadas pela imaginação do homem. Ou no caso, criar algo assim como se fosse verdade, mas já não existe mais. Algo assim, para enganar as pessoas do futuro. Aí na visão mostrava que quando tinha esse povo que mexia com esses negócios de virar vampiro e tal, eu via que aparecia as pessoas que tinham conhecimento da verdade, que no caso era a palavra do Eterno, e a própria palavra do Eterno dentro desses homens que ia destruir esses lobisomens e esses vampiros. Era como se os demônios eles pegou esse fato, que era verdade, né, que eles realmente existiam, e colocava os homens do Eterno como caçadores de vampiros, essas coisas de bruxa, sabe? Era tipo isso, era como se estivesse pegando a verdade e distorcendo para virar mentira também. Aí eles criou várias outras coisas parecidas com isso, dentro da história como se fosse uma ficção. Aí na visão também mostrava que naquela biblioteca de Alexandria existia mapas lá dentro. E também coisa de astrologia. Mas tudo era falso, para ser mais sincero, né? Aí eu via também que dentro dessa biblioteca, que existiam esses mapas da Terra, eu via que eles criaram vários tipos de modelo para dizer que a Terra no passado era assim. Ele também fez desenho das criaturas que tinha por lá. Então, basicamente, eles pegou a verdade, mas misturou com a mentira. Eles colocavam a verdade que realmente eles existia, mas eles colocavam a mentira para falar que a Terra era assim, mas não era. No caso, o formato da Terra, né? Aí na visão também mostrava, eu não sei quanto tempo passou no futuro, é como se estivesse mostrando só momentos assim, rapidinho. Mas na visão mostrava que quem morava nessas cavernas não era esse povo tribal como o povo aí fala, né, do evolucionismo. Mas na verdade quem vivia dentro dessas cavernas era o povo do Eterno. Havia que eles saíam dessas cavernas, eles ensinavam as pessoas lá fora, e quando essas pessoas pegavam o entendimento, aí apareciam os demônios para matar aquelas pessoas. Aí falava que essas pessoas que eram mortas que eram bruxas, magos, essas coisas. Então basicamente o que a congregação católica fez, né, de matar bruxa, como eles dizem, na verdade eles estavam matando o povo do Eterno, os que se convertia para verdade. Mas os que morria mesmo era só os fraquinhos assim que não tinha tanto conhecimento. Mas agora os fortes eles não conseguiam nem tocar, porque os anjos protegiam. Aí os que tinham pouco conhecimento ou que estavam começando a iniciar, né, a trajetória, aí eu via que eles morriam. Isso aconteceu com várias coisas aí, né? Aí depois disso, na visão mostrava que essas cavernas elas eram lotadas de livros, assim, que o povo do Eterno ia reescrevendo, né? Tinha lá o que Yahushua fez, eles reescreviam, e depois eles mandavam para fora, e tinha o povo católico que roubava, e por aí ia. Aí mostrava que no futuro existiam essas cavernas, tipo o nosso tempo, assim, que elas tinham essas esculturas desenhadas com coisas assim que o povo do passado escreveu, né? Aí eu vi que a maioria dessas montanhas, assim, elas são bloqueadas, o homem não pode entrar lá, e outras elas são, tipo, explodidas, né? Eles tacam um pavio lá e fala que o lugar é de mineração. Aí quebra tudo que tem lá pra acabar com toda a história verdadeira.
ou simplesmente passa uma tinta ali por cima para apagar o que o povo fez. Aí na visão era como se fosse avançando para o futuro, mas não mostrava muito bem a história assim do que os demônios fizeram. A única coisa que mostrava era que eles realmente reescreveram os livros para falar que o passado era assim. E conforme as pessoas iam lendo, elas iam seguindo o que o passado dizia. E também mostrava na visão assim que eles dominavam lugares assim e reescreviam o lugar de lá. Basicamente o que aconteceu aqui com Israel, né? Veio um monte de ET pra cá, que na verdade era demônio, e destruiu as coisas que tinha daqui e levou para fora de Israel. E disso levantou os escritores que falam aí que o Brasil foi descoberto não sei por quem. E o povo, como eles dizem, indígena, que não era indígena, não tem registro, não tem nada desse povo. Ninguém nem sabe quem eles eram direito. Aí na visão, era como se eu fosse avançando no tempo e fosse vendo o que estava acontecendo, mas era como se eu visse tudo escuro assim, e eu via só as pessoas que conheciam a verdade. A princípio eram muitas, mas conforme o tempo ia passando e a quantidade de anjo normal ia diminuindo na Terra, né? Que tem os anjos arrependidos e tem os demônios, né? Então, conforme ia acabando a quantidade de anjo para nascer nessa terra, ia nascendo só os anjos caídos. Aí eu via que os que tinham a verdade, eles começavam a sumir, assim, né? Que morria, ia salvo. Aí nascia outros, mas ia acabando a quantidade, ia ficando mais escuro tudo. Aí é como se na visão ela chegou até no futuro e parou. É como se a visão ela parou na época que a gente tá, assim. É como se realmente não tem mais anjo arrependido, tirando os que vai ficar no arrebatamento e acabou, não tem mais. Aí eu via como se toda a verdade ela fosse armazenada dentro de alguém, mas eu não consegui identificar quem que era. Aí agora essa pessoa sabe, né? Aí tá sendo espalhado por aí. Aí na visão ela voltava como se fosse um pouquinho no passado, quando tava afundando lá os Estados Unidos, né? Aí eu vi que tinha um livro que ele parecia uma cor laranja, assim. Aí dentro desse livro estava tudo escrito o que aquele povo precisava fazer. No caso, os presidentes, né? Aí eu vi que eles precisavam montar a ferrovia de um certo jeito para que a história fosse igualzinha como eles fizeram. No caso, já tinha um livro escrito do que eles precisavam fazer naquela terra. Aí o cara queria, ele simplesmente obedecia tudo que estava lá dentro. Aí eu vi a construção das cidades, também estava dentro do livro. Eu via também a construção das ferrovias, a descoberta do petróleo, onde ele precisava escavar e por aí vai. Como se existem livros que eles escreveram para o futuro. E a pessoa ela lê aquele livro e ela obedece. Tipo esse livro do George Orwell, né? Que é um livro escrito lá no passado e que está contando o que está acontecendo hoje no futuro. Quer dizer o quê? Os demônios lá do passado eles escreveram as coisas que eles queriam que acontecesse no futuro. Não que eles são adivinhas, né? Mas eles escreveram coisas que as pessoas seguem e por isso que o futuro acontece. Como esse caso dos Simpsons, né? Um episódio de 50 anos atrás vai acontecer na época de hoje. Não, é porque existe um cronograma que eles seguem. Eles fazem as coisas no passado para acontecer no futuro. E isso eu via que também não era só dentro dos Estados Unidos, mas era todo o continente. China, Japão, Coreia, Rússia e por aí vai. Aí depois eu vi que os demônios lançaram a NASA, né? No caso eles criaram a NASA para que as pessoas elas parassem de tentar descobrir por si próprio o formato da Terra, essas coisas, para que eles fossem os únicos detentos da verdade. Basicamente isso que eu vi, o porquê que a NASA existe. Aí eu vi que os outros basicamente faz parte do mesmo plano, né, da NASA, e eles que agora ditam como é o formato da Terra. No caso quer dizer o quê? Alguém levantou uns helicópteros ali, saiu tirando foto de tudo, como eles dizem, e simplesmente eles montou artificialmente como seria a Terra. Só que de verdade eu vi que alguém desenhou de qualquer jeito ali, alguém eu quero dizer um demônio, e simplesmente eles assumiram isso como verdade. E como existe o GPS, basicamente o GPS segue o formato lá, mas não é exatamente aquilo que a pessoa está vendo. Aí na visão eu não sei o que eu tô vendo, mas eu vejo que são aquelas pessoas de olhos puxados, né? Só que não aqui no Brasil, eu não sei se é Japão, Coreia, esse povo de lá, né? Que no caso eles ficam mais no centro de onde fica aquele pilar, por isso que lá é mais frio. Aí eu vi que a maioria deles, ou todos eles, era como se eles usassem máscaras pra mim, sabe? Quando eles tiravam a máscara assim, era demônio. Aí era como se aquela cidade ela fosse totalmente falsa, sabe? Ela não é o que a TV mostra ou o que as pessoas quando viajam pra lá mostram. É como se fosse um país que não dá pra todo mundo entrar lá dentro, sabe? Eu não sei que lugar é, eu sei que é algum desse canto onde o povo tem um olho puxado, assim, tem cabelo liso. E é branco também, inclusive. Aí eu vi que lá era como se fosse uma cidade falsa, não é real essa cidade. Não que ela não seja real, mas não é todo mundo que pode viajar pra lá, é como se tivesse uma restrição. E aqueles que podem ir pra lá, eles vão só pra lugares delimitados.
Aí o resto eu via que eles nem usavam corpo humano, assim, era realmente demônio lá trabalhando. Era tudo preto essas coisas, eles pareciam umas formigas. Aí quando eles vai pra TV assim pra mostrar alguma coisa, aí eles se camuflam com carne pra os outros lá de fora não ver. Mas quando eles estão fora assim de algo que dá pra eles ver, aí eles voltam a ser essa forma de formiga. Aí na visão, quando eu vi esse povo que não é real, né, tudo lá é falso, era como se a visão ela começasse a me direcionar, só que eu conheço essa parte aqui e me faz lembrar da Rússia, né? Aí quando eu tava olhando essa parte, também me fez lembrar de uma notícia lá que tava tendo lá da Rússia brigando com aquela divisa lá, a Ucrânia. Aí nisso, na visão, mostrava antes da guerra o que aconteceu. Mostrava que tinha uma pequena população ali que descobriram que uma pessoa lá não era real. Era como se o disfarce dela tivesse caído e, ela via, e as pessoas de lá via que era falso. Aí via que eles começaram uma guerra ali para destruir o que as pessoas viram para não se espalhar essa notícia. Como se pegou as pessoas que sabiam a verdade e matou, e em cima colocou uma guerra para falar que é por causa de alguma coisa. Só que na verdade foi porque alguém se manifestou ali sem querer. Aí nessa visão, era como se fosse uma cidade, ela não era muito grande assim. Não é tipo aquelas cidades populosas grandes, ela era mais puxada pro interior. Como se fosse uma divisa assim, né? Entre Rússia e Ucrânia. Por aí. Aí lá tinha uma formiga. O que é uma formiga? É um demônio, né? Um anjo caído. Era como se fosse. Parece uma formiga, assim. Só que ele tinha uma cor vermelha, só que puxava pro roxo e a pele dele meio que brilhava. Aí ele se manifestou, não sei como, mas apareceu ali para algumas pessoas. E teve pessoas que gravaram e conseguiram postar isso na internet. Agora não sei se foi Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, foi parar em algum lugar aí da internet. E os caras que são os grandes, eles descobriram isso e eles mandaram como se fosse mísseis para destruir aquele lugar, para que essa notícia não se espalhasse. Aí eu vi isso na visão. Aí é por isso que tá tendo a guerra até agora, porque eles não sabem se já destruíram toda a informação ou se tem outras pessoas que têm informação do que viu, que eles não sabem quem são as pessoas, e estão atacando até agora para tentar destruir tudo, para que essa informação não vaze ainda mais do que já vazou. Aí a visão ela parece que anda pra África assim, né? Porque eu via um lugar, não era seco como um deserto, mas eu via tipo coisas que lembrava a África, né, como os animais de lá. Aí mostrava também, e também na visão eu sabia que era África porque mostrava aquelas ONGs lá da ONU que fica vacinando as pessoas como se todo mundo lá fosse doente. Aí eu via que tudo aquilo dali também era falso, não era verdade. Não no caso das vacinas, né? Mas o povo que vive lá dentro, aqueles africanos, eles não são real, eles também são demônios. Aí disso começou a ir lá pro povo onde fica a Inglaterra, né? Mostrava também que era igualzinho, não é real aquelas pessoas, são tudo demônio. Basicamente na visão Eterna tá mostrando que realmente não tem mais pessoas reais. Tudo que sobrou é demônio, as formigas, anjo caído e só. Não tem mais humano na Terra. E é por isso que o fim do mundo tá chegando. E depois a visão, ela começava a chegar tipo, mais perto onde fica Israel, né? E todo mundo sabe que, querendo ou não, os Estados Unidos fica perto de Israel, que no caso é o Brasil. Aí eu vi que por cima, assim, das cidades, assim, onde fica os Estados Unidos, era como se a cidade toda formava um pentagrama, sabe? Tipo, aquele lugar inteiro, assim. Formava alguma coisa que tem a ver com um pentagrama. Como se... Eu não sei explicar isso, porque só um bruxo ia entender isso que eu tô falando, né? Porque nem eu sei. Tipo, eu tô falando o que eu vi, mas agora explicar isso não dá porque eu não mexo com isso, né? Obrigado, senhor. Mas a visão era como se a cidade, ela formava um desenho que lembrava como se fosse um negócio satânico. Tipo isso. Só que não era tipo só um pedacinho da cidade, era literalmente todo aquele pedação lá que pertence aos Estados Unidos forma alguma coisa que é tipo como se fosse um desenho de invocação. Tipo isso que eu quero que vocês entendam. Aí também mostrou que por baixo dos Estados Unidos é como se eles cavassem alguma coisa para formar também um desenho tipo subterrâneo, alguma coisa assim. Aí parece que a visão ela falava para mim que ali é um ponto de sacrifício, algo assim. Na visão mostra que é como se as cidades que foram construídas dentro do território dos Estados Unidos, elas formam alguma coisa que fica bem direcionado com algumas estrelas, que eu não sei o nome delas, né, mas eu vi, no caso estrelas é os demônios, né, os demônios presos nas estrelas. Mas os Estados Unidos assim, ele foi construído de uma forma como essas pirâmides que é alinhada com umas estrelas, né? Mas é como se a cidade ela fosse alinhada com essas estrelas e elas formam tipo como se fosse uma imagem. Eu não sei direito o que que é. Parecia como se fosse um dinossauro, assim, mas muito difícil falar qual e também muito difícil falar o porquê, que eu só tô vendo. Aí também disso mostrava aquela área 51 como eles falam, né? Que dizem que é um lugar super secreto, que faz um monte de experimentos e não sei o que. Só que lá também mostrava que é um lugar falso, tipo, lá não passa de fachada, né? É um lugar assim pra enganar gente besta. Mas lá também era um lugar que se você olhasse de cima assim,
Não sei em que altura, assim, né? Que na visão eu tô vendo porque tá brilhando pra mim, né? O desenho que faz. Agora, se uma pessoa for olhar de cima, se é que o minimapa vai mostrar a verdade, né? Então, teria que passar um drone ali por cima. Mas mostra que esse lugar dos Estados Unidos, ele foi criado também com uma formação das estrelas. Tipo como se ele também fosse um outro pentagrama. Aí eu vi que as pessoas que vivem dentro dos Estados Unidos, né? Se você é dos Estados Unidos, eu recomendo que você saia daí. Mas basicamente todas as pessoas que moram dentro desse mega pentagrama aí, era como se a vitalidade deles, alguma coisa do tipo, fosse puxada para cima. Era como se eu visse um vapor meio branco misturado com vermelho e ficava subindo. Aí eu vi que os demônios ficavam comendo esse vapor pra, tipo, se manter forte, alguma coisa assim. Aí as pessoas que moram nesse lugar, eu vi esse vapor subindo assim e os demônios devorando elas. Basicamente isso. Aí na visão mostrava que tsunami, terremoto, furacão que houve uns tempos atrás nesses lugares, como na Flórida, né? Ou aquela queimada que teve, aquilo dali tá mostrando pra mim que foi um grande sacrifício que eles fizeram de corpos para que aqueles demônios lá em cima, perto das estrelas, na verdade presos nas estrelas, eles comessem aquele sacrifício e eles se tornassem mais fortes, para quando der o arrebatamento eles conseguissem realizar mais obras aqui na Terra. Aí a visão parava de mostrar essas coisas e ia mostrar um pouco da comida, né? Meio que o Eterno me mostrava esses laboratórios que tem, que eles ficam fazendo modificação genética na comida, né? Normalmente é conhecido como aquele tezinho que aparece em massa de cuscuz, que na verdade já tá aparecendo em tudo, mas tá agora oculto, né? Aí mostrava que a comida normal, humana, que o Eterno fez, era como se fosse tóxica para os demônios. Eu vi que eles comiam e eles passavam mal com aquilo. Chega até vomitava sangue, assim, porque não faz bem. Aí eu via que eles ficavam mudando, tipo, de pouco em pouco a comida, assim, porque ainda tinha anjos na Terra. Se começasse a morrer um monte de anjo do nada, aí ia acontecer alguma coisa. Com eles, né, no caso, os demônios. Aí eu vi que eles iam mudando de pouco em pouco a alimentação para que fosse adaptando com eles, mas ao mesmo tempo não fizesse tão mal assim aos homens, né, no caso, as almas arrependidas. E como agora chegou já no fim, né, não tem mais alma arrependida tirando as que já tá viva, que no caso as que tá nascendo agora não são anjos, são demônios, sim, anjo caído. Se você duvida, espera do arrebatamento que você vai ver. Se é que você vai ficar no arrebatamento. Espero que não, né? Mas enfim, aí eu via que eles mudavam a alimentação e era um negócio, tipo, muito nojento, assim. Tipo, os demônios, eles não comem que nem a gente, assim. Eu vi eles comendo, tipo, excremento, sabe? Negócio bem nojento mesmo. Que pra eles isso daí faz extremamente bem, mas agora pro humano, querendo ou não, faz muito mal. Aí meio que na visão começava a passar como se eu estivesse assistindo uma TV, assim. Aí eu vi um cientista que ele estava fazendo carne através de fezes humanas. Só que essa carne não era necessariamente para o homem, o anjo arrependido, mas era para os demônios, porque eles também não conseguem comer essa carne que a gente come. E no caso é através dos animais. E é por isso que apareceu esse negócio aí do veganismo, porque eles precisam comer essas coisas modificadas que faz bem para eles, mas não para o homem. Aí nisso, na visão, depois que eu vi isso, era como se os demônios lá fora, não dentro de Israel, eles quisessem trazer essas coisas aqui para dentro, mas eles não conseguiam porque os anjos não deixavam. Aí eu via que eles ficavam levantando esses presidentes, como a gente conhece, e eles ficavam piorando as situações aqui dentro do Brasil, mas ao mesmo tempo aqui é tão próspero por causa do Eterno que os demônios sempre falham miseravelmente. Aí na visão mostrava que os demônios que trouxe essa moda, né, das mulheres usarem poucas roupas e agora o homem tá seguindo. Aí na visão mostrava como se fosse uma comparação, né? Um humano que usa maquiagem e depois mostrava um demônio que usa maquiagem. Pro humano, quando ele passava maquiagem, aquele negócio acabava com a pele da pessoa. Tipo, eu via a pessoa, quando ela tirava a maquiagem, ela ficava muito feia. Mas um demônio, que é o anjo caído, quando ele usava maquiagem, ajudava na pele dele a ficar melhor, sabe? Quando ele tirava maquiagem assim, parecia que não tinha passado nada. Aí também eu vi isso a respeito dos cremes, na verdade tudo, né? Não tenho muito o que dizer. Aí na visão mostrava que os demônios, eles já tinham trazido maquiagem pra temperar já a carne da pessoa, né? Porque faz mal pro homem, mas faz bem pro demônio. Então eles vão temperar a carne da pessoa pra comer. Aí mostrava na visão que depois da maquiagem eles trouxeram a moda para as mulheres usarem pouca roupa, né? E os homens estão indo no embalo. Aí meio que na visão mostrava que antigamente as pessoas usavam muita peça de roupa. Então a pessoa ficava muito oculto da luz do sol. Aí agora que a pessoa ela tá usando pouca roupa, tá mostrando muita parte do corpo. E a carne é como se tivesse ficado vitaminada com sol, assim. Aí basicamente o demônio tá vitaminando também a carne do homem para quando ele for comer.
Aí na visão começava também a mostrar esse negócio de shampoo, condicionador, creme. Tá ficando situação cada dia pior. Aí eu vi que na verdade essas coisas elas não fazem nem um pouquinho bem assim pro cabelo. Eu vi que na verdade quando a pessoa passava isso, ela tava era envenenando a raiz dela. Aí eu vi que no futuro, se a pessoa não envenenasse o cabelo dela, né? Pro demônio seria uma dificuldade de arrancar aquele cabelo lá pra ele comer, né? Porque ele não vai comer o cabelo. Na visão eu via como se o demônio ele pegasse a pessoa e fizesse que nem peixe, sabe? Descamar assim, pra tirar aquela escama e comer só a parte de dentro. Aí eu via o demônio fazendo igualzinho, tipo, rapando a cabelo da pessoa assim, com a dedo assim, né? Arrancando. Aí também mostrava na visão que eles também inventou esse negócio de depilação para que quando a pessoa ficasse no arrebatamento a carne já tivesse pronta, né? Já tá depilado, não precisa depilar, né? Não vai comer com pelo, então já tava semi-pronto, né? Aí na visão também mostrava que o demônio, ele inventou esse negócio da mulher deixar o cabelo curto assim para ser mais fácil, né, de tirar esse cabelo, né? Aí mostrava também na visão que o shampoo, condicionador, creme, ele entrava na raiz do cabelo assim e começava a matar a raiz por dentro. Aí deixava o cabelo fraco, tipo, deixava o cabelo ruim, né? Aí mostrava que o demônio tacava como se fosse um líquido azul na cabeça da pessoa e simplesmente ia puxando assim. E saía muito fácil, como se fosse depenar uma pena de galinha, né? Taca na água quente e depois puxa assim. Então, basicamente, o demônio está enfraquecendo algumas partes do corpo para que na hora do abate ela seja mais fácil de limpar. Aí é como se a visão ela saísse de tudo isso que a gente acabou de ver e ela simplesmente mostrasse tipo umas mãos vermelhas assim. Aí tinha um prato e eu vi o demônio como se estivesse segurando uma faca, tipo cortar carne, né, e um garfo. E eu vi ele sentado em cima de uma mesinha assim bem pequena. Era como se o que o demônio tinha para fazer ele já fez. Agora ele tá só esperando a hora de realmente dar o arrebatamento e comer a carne que ficou. Como se ele estivesse num restaurante e ele tá esperando só a hora de trazer a comida ali para comer. Aí depois disso a visão se fechou e eu parei de ver essas coisas.